de Deus possa ser implantada dentro de nós. A Bíblia diz assim para todos nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Vou repetir essa parte. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos orar? Pai bondoso, é a tua palavra ao nosso coração. É a tua voz falando para todos nós. É a tua palavra que é poderosa, Senhor, que nós precisamos guardá-la dentro de nós. Enxertá-la dentro de nós. Guardá-la no nosso coração. E essa é uma obra do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa iluminar nessa noite a pregação da tua palavra. E que possamos ouvir a sua voz. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A mensagem de hoje vem dentro de tudo que nós temos falado esse mês de fevereiro. Mês de fevereiro nós propomos no nosso coração falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo como consolo, o Espírito Santo como ânimo e o Espírito Santo como envio. E o título dessa mensagem, para todos nós poderíamos dizer, em cada palavra, podemos experimentar a voz do Espírito. Esse é o título. E a ênfase dessa noite é sobre o envio, a direção, o guia, o cuidado de Deus em dirigir os nossos passos. Domingo que passou, nós aprendemos sobre, primeiro domingo, melhor dizendo, dia 4 de fevereiro, nós aprendemos sobre ter esperança na hora da dor. Nós compreendemos que os sofrimentos fazem parte da vida cristã. Enxergamos por meio da pregação que o Espírito Santo geme conosco, pois ele sente a nossa dor, ou as nossas dores. E entendemos que a tribulação que nós passamos aqui em nossa vida não se comparam com a glória do porvir. Então, no primeiro domingo de fevereiro, a ênfase para o nosso coração foi o Espírito Santo que geme conosco. É experimentando a voz do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em meio às dores. Nós aprendemos aqui de modo muito claro que as dores são inevitáveis, fazem parte da nossa jornada cristã. Mas em cada momento de sofrimento, em cada momento de tribulação, nós experimentamos o consolo de Deus. No dia 11, foi domingo passado, nós ouvimos falar do ânimo diante das tentações, pecados que tão de perto nos rodeiam e nos embaraçam. Percebemos então que em cada tentação nós podemos experimentar a vida no Espírito Santo. Entendemos que as tentações farão parte da nossa caminhada cristã. E nós aprendemos no domingo passado que a tentação não é pecado. Mas quando nós permitimos que a tentação ela gere em nós o pecado dando à luz faz nascer a ação pecaminosa e aí sim isso passa a ser um pecado. Aprendemos que somente por meio de uma vida cheia do Espírito Santo que teremos força para dizer não ao pecado. Nós ouvimos que nós somos livres em Cristo. Livres em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz para nós que nenhuma condenação há
em nós, por meio da obra de Jesus Cristo conosco. Então, se na primeira semana de fevereiro nós ouvimos falar sobre o consolo de Deus, onde nós vimos que o Espírito Santo chora conosco, que está conosco, geme conosco por causa das nossas dores, na última semana nós vemos a mesma atuação do Espírito Santo nos dando ânimo e nos dando força para que a gente diga não ao pecado. Nós ouvimos aqui em alto bom som que necessariamente nós não precisamos viver uma vida de pecado, uma vida de desânimo, uma vida de esfriamento, porque foi nos concedido o Espírito Santo e o Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre a necessidade de escutarmos a voz de Deus por meio da sua palavra. Hoje, nós vamos entender que precisamos, mais do que tudo, nos submetermos ao senhorio do Espírito Santo. O servo de Deus, ele precisa ter essa clara compreensão em sua vida. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados por um bom preço. A Bíblia diz que nós somos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Foi pago por cada um de nós que estamos aqui um sangue que foi derramado. A moeda que nos comprou não é uma moeda econômica, financeira, tributária, mas foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que nos resgatou e nos comprou para que nós pudéssemos, então, viver sob o senhorio do Espírito Santo. Nós vamos aprender nessa noite que é possível viver uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para a voz de Deus. Antes de nós adentrarmos na mensagem, vamos lembrar o que a Bíblia diz para todos nós. Salmo, por exemplo, 95, que é descrito novamente no Novo Testamento, em Hebreus 3, versículo 7, vai dizer para nós: assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a voz de Deus. Quem escreve o Salmo é Davi, mas o escritor aos Hebreus vai dizer que é o Espírito Santo quem diz. É o Espírito Santo que fala por meio da palavra. A palavra de Deus é o meio com que Deus fala conosco. É o meio com que o Espírito Santo se dirige a todos nós. E o melhor de tudo é que a palavra está dizendo, se hoje você ouvir, então vai dizer para todos nós que é possível nós ouvirmos a palavra de Deus num tempo chamado hoje. A Bíblia vai dizer para nós que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então é essa palavra de Deus que nós precisamos ouvir no nosso coração e ser dirigido por ela. A Bíblia vai dizer que toda a Escritura é inspirada. Toda a palavra de Deus é inspirada, toda ela. Antigo Testamento, Novo Testamento, ela é completa. É a palavra de Deus ao nosso coração, inspirada para todos nós, e é o meio de nós ouvirmos Deus. E eu vou explicar aos irmãos por que eu estou fazendo essa breve introdução, me referindo à palavra de Deus como o meio que Deus fala conosco. E a última menção que eu vou fazer é o que Pedro escreve em sua carta, no capítulo 2, no verso 2, quando ele diz, como criança recém-nascida, desejem o genuíno leite espiritual. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos compreender que a palavra de Deus é o Espírito Santo falando conosco, nós precisamos compreender que essa palavra é eficaz e poderosa e nós precisamos desejar essa palavra para que o Senhor continue falando conosco. O título da mensagem é um título desafiador para todos nós, porque vai dizer, em cada palavra podemos experimentar a voz do Espírito Santo. E aí vem o primeiro questionamento sobre o título. Voz. O que eu faço com uma voz? Como é que eu ouço uma voz? Através do meu ouvido, da minha audição. Então a voz, ela vai falar muito mais sobre a audição. Eu ouço voz. Eu ouço, a voz eu ouço. Então vai falar de audição. Então, por que nessa noite o título vai dizer para a gente experimentando a voz do Espírito? O título diz, em cada palavra podemos experimentar a voz do Espírito Santo. O que significa experimentar? Experimentar é conhecer, é sentir, é degustar, é provar, saborear. Então vai falar de intimidade ou vai falar de um paladar.
Então, de modo provocativo, eu escolhi o título que diz: em cada palavra podemos experimentar a voz do Espírito Santo. O experimentar é para que sejamos desafiados a um caminho mais profundo. Nós percorreremos nessa noite não somente ouvir a palavra de Deus, mas experimentar, dar uma ideia de um conhecimento que você vai saborear. Nós precisamos experienciar, experimentar, ter a convicção de que a doce voz do Espírito Santo está falando ao nosso coração e que isso vai servir para nós como um alimento, vai servir para nós como algo tangível, vai servir para nós como algo que nós vamos experimentar em verdade. Não só ouvir, mas fazer com que essa palavra desça ao nosso coração. Em algumas menções na Bíblia, a palavra de Deus vai se referir a ela mesmo como mais doce do que o mel. A palavra de Deus na boca do profeta, às vezes vinham doce e depois se tornavam amargas. Uma palavra que era experimentada, uma palavra que era percebida, a voz de Deus que era sentida no coração. Então, a primeira coisa que eu trago como um problema para nós, Deus é ouvido, mas não é visto. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, onde algum me viu? Ninguém jamais viu a Deus. O profeta, quando tem aquela visão da fumaça de Deus que enchia o templo, ele vai dizer: eis que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecer porque os meus olhos estão vendo Deus. E ele estava vendo somente a fumaça. Uma aparição de Deus, uma manifestação da presença de Deus por meio de uma fumaça, que é chamada na Bíblia a glória de Deus, a Shekinah de Deus, que descia até o templo. Então, em todo tempo, Deus é ouvido, mas não é visto. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele ouve a voz de Deus, mas ele não vê Deus. Nós vamos ver Paulo no Novo Testamento, quando aquele clarão ilumina Paulo, Paulo cai pela estrada e ele diz: quem és? E a voz vai dizer: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, Deus é ouvido, mas não é visto. Deus não intervém aparecendo, mas falando. Então, a primeira problemática para o nosso coração é: falando, Deus fala, Deus continua falando conosco, eu ouço Deus falar comigo. E aí eu tenho que aqui reconhecer a dificuldade que eu tenho em ouvir / experimentar a voz de Deus. Não é uma coisa simples. Vamos convir todos nós. Não é uma coisa fácil. Não estou me referindo à impressão do nosso coração. Não estou me referindo a um sentimento dentro de nós que às vezes nós atribuímos à voz de Deus, quando na verdade é a voz do nosso coração. Eu estou falando da voz viva de Deus. Eu tenho repetido e ensinado para os irmãos que quando Deus fala, alguma coisa muda na nossa vida. A voz de Deus, o Salmo vai usar uma linguagem poética, diz que faz as corças parirem, darem cria, porque a voz de Deus é poderosa. Ele está se referindo poeticamente ao trovão. A voz de Deus é essa voz que nos arrebata. É a voz de Deus que arrebata o nosso pecado, que arrebenta o nosso pecado, melhor dizendo, que transforma a nossa vida. Então é essa voz de Deus que eu estou falando. E aí eu tenho que reconhecer a dificuldade de experimentar essa voz dentro de mim. Eu faço uma pergunta para você. Você ouve a voz do Espírito Santo? Você tem ouvido a voz de Deus ao seu coração? Como servos de Deus que nós somos? Deus tem falado com você? Qual foi a última vez que você sentiu que Deus falava ao seu coração? Qual foi a outra vez que você teve a clara percepção de que Deus falou com você?
Você ouve a voz de Deus por meio da palavra. E mais uma vez eu repito, ouvir a voz de Deus para ser transformado. Ouvir a voz de Deus para mudar a nossa vida. Porque se Deus fala, tem que acontecer alguma coisa. Porque senão é a voz do nosso coração. Você tem ouvido a voz de Deus? Então, para todos nós, como servos de Deus que nós somos, a vida no Espírito Santo, essa vida como um homem cheio do Espírito Santo, como uma mulher cheia do Espírito Santo, nos capacita e nos dá essa graça de viver essa vida onde o Espírito Santo nos conduz, onde o Espírito Santo nos guia. Não é mais uma vida vivida no nosso desejo, na nossa carne, na nossa vontade, mas é uma vida espiritual. Espiritual no sentido de ser dirigido pelo Espírito Santo. No texto que nós lemos, Atos capítulo 2, é fascinante, porque nós estamos diante da igreja de Antioquia, uma igreja que está jejuando, uma igreja que está orando, e uma igreja que o Espírito Santo ele fala. Você entende isso? Verso 2 do capítulo 13. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é o Senhor, é o Deus conosco, é o Consolador, é aquele que foi designado por Cristo para estar conosco até a consumação dos séculos. Nós não ficaríamos órfãos. Jesus iria para o céu e ele disse: eu vou enviar o outro. E essa palavra, o outro, é aquele que é da mesma natureza. É o próprio Deus habitando conosco, vivendo conosco, habitando dentro do nosso ser. Então, se nós temos essa viva promessa de Jesus, se nós temos essa grande certeza que Ele concedeu o Espírito Santo para nos guiar por toda a verdade, como é que o Espírito Santo vai nos guiar? Por meio da palavra, por meio da sua voz doce. Como é doce a voz do Espírito Santo, como é preciosa a voz do Espírito Santo, como todos nós que estamos aqui como corpo, como igreja do Senhor, como nós precisamos urgentemente ouvir novamente a voz do Espírito Santo guiando a sua obra, porque Ele é o Deus que guia a obra, Ele é o Deus que guia a nossa vida, Ele é o Deus que tem que nos guiar por toda a verdade. Mas cada vez que o tempo está passando, nós estamos diluindo mais a voz de Deus. Cada vez nós estamos ouvindo menos a voz de Deus. Cada vez nós estamos dando ouvido a vozes estranhas. As verdades que não são as verdades de Deus, são verdades com letras minúsculas. E nós precisamos urgentemente, na nossa vida, ouvir a voz de Deus. Nossas decisões baseadas na palavra de Deus. Os nossos caminhos direcionados pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus me diz? O que a palavra de Deus me aponta? É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser crentes bíblicos novamente, onde a palavra de Deus ocupe o centro e onde o Espírito Santo nos dirige por meio da palavra. É o que está acontecendo aqui. Diz o texto: jejuaram e oraram, e depois foram despedidos. Disse o Espírito Santo. Isso eu quero enfatizar novamente. Disse o Espírito Santo. Quem tem que falar ao nosso coração é o Espírito de Deus. A voz dele tem que estar acima dos nossos desejos ou vontades. A voz de Deus tem que estar acima das nossas expectativas ou daquilo que a gente quer que aconteça. É o Espírito Santo quem tem que falar. A congregação estava ministrando perante o Senhor, no culto público. Estavam também jejuando durante o culto. E o Espírito Santo falou e lhes ordenou que separassem. A voz do Espírito disse: para mim, separai para mim Barnabé e Saulo
para as obras que tenho chamado. E esse separai-me, separai para mim, está no imperativo e inclui uma partícula que exprime uma ordem forte ou uma exigência. É uma voz de comando. Separai para mim. Não é algo que a gente possa decidir se queremos escolher, obedecer ou não. Não é algo na nossa vida, a voz de Deus, se eu vou decidir se faço ou não. Cristo, quando fala com o apóstolo Paulo, ele já se mostra quem ele é, e ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Cristo deu uma voz de comando para Paulo. Tu és vaso escolhido, muito você vai padecer pelo meu nome, e você vai pregar a minha palavra aos gentios. Comando, voz, ordem, ele é o Senhor. Nós não temos como recalcitrar contra os aguilhões, e é o que Deus vai dizer. É o que Jesus vai dizer para Paulo. Duro para você, Paulo, é recalcitrar contra as minhas vontades. Duro para você é recalcitrar contra os agrilhões. Para a gente entender o que é um agrilhão, a gente poderia usar a linguagem da agropecuária, que vai falar daquela canga que é colocada sobre os bois, mas para a gente entender como a gente está na cidade, é um enforcador de um cachorro. Quanto mais força faz, mais ele é enforcado. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para Paulo. Você vai lutar contra a minha vontade? É você que vai se machucar. Duro, tem o duro de Jesus. Ó, duro para ti é recalcitrar contra as minhas vontades. Então nós não podemos medir força com Deus. A voz de Deus como um imperativo na nossa vida é necessária. Eu prefiro 1000 vezes andar no centro da vontade de Deus, ainda que o centro da vontade de Deus me traga sofrimento, do que andar na minha vontade e isso me traga deleite. Porque o lugar mais seguro para estar é o centro da vontade de Deus, ainda que esse lugar seja o mais perigoso de todos. E o lugar mais inseguro para estar é fora do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é agradável. E nós precisamos, irmãos, desejar ouvir essa voz. É desobstruir os nossos ouvidos. É destapar os nossos ouvidos. É pedir a Deus que abra os nossos ouvidos para que a gente ouça a voz de Deus. Sabe qual é a condenação da última geração? Paulo vai dizer assim, tendo comichão no ouvido, não querem ouvir a verdade. Constitui para si pregadores que lhe pregam o que é agradável. A condenação para a última geração, que são os tempos difíceis apontados pelo apóstolo Paulo, é que a geração iria tapar os ouvidos, ter comichão nos ouvidos, é tapar os ouvidos e fazer assim, ó, eu não quero ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus muitas vezes vem de encontro ao nosso coração. A voz de Deus muitas das vezes nos leva para um caminho que a gente jamais gostaria de trilhar. Nós somos apaixonados pelo pecado. Nós somos apaixonados em seguir os nossos caminhos. Nós não queremos deixar os nossos caminhos, mas a voz de Deus vem nos arrancar dessa miséria. E às vezes a voz de Deus dói. A voz de Deus às vezes é confrontadora. E nós precisamos ouvir o imperativo de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer para todos nós que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Antioquia foi uma igreja vibrante. Da igreja do Novo Testamento, o que eu mais aprecio é a igreja de Antioquia. É uma igreja que estudava a palavra de Deus, tinha mestres, pessoas que ensinavam a palavra de Deus, tinha profetas. Profetas são os pregadores. Eu sou um profeta aqui, estou pregando a palavra de Deus. É o profeta no Novo Testamento. O mestre é aquele que ensina. Era uma igreja que buscava a face de Deus em oração. Eles estavam orando. Eles estavam buscando a Deus, perguntando a Deus o que nós vamos fazer.
qual é o caminho a seguir. Salmo 143, está lá o salmista dizendo: mostra-me a tua vontade, mostra-me o teu caminho. Como nós precisamos andar no caminho de Deus. O profeta Isaías vai dizer: este é o caminho, entrai por ele. O caminho de Deus é o caminho da sua palavra. O caminho da missão é o caminho do Espírito Santo. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Era uma igreja que obedecia a voz de Deus. O Espírito Santo diz: separai-me. E no verso 3 nós vamos ouvir a palavra de Deus dizer para a gente: e despediram Paulo e Barnabé. Eram os melhores obreiros daquela igreja. Eram os melhores. Deus separou os melhores e mandou para a obra missionária. Então, quem dirigia a igreja era o Espírito Santo. E isso tem que tocar no nosso coração. Eu tenho que fazer uma leitura da palavra de Deus, e isso provocando a mim. Eu perguntar para esse texto: eu obedeço a voz do Espírito Santo? Eu ouço a voz do Espírito Santo? Aí vem o que eu falei na primeira mensagem, quando eu falei em relação aos sofrimentos, a necessidade do sofrimento. Quantas vezes Deus fala conosco e nós tapamos os nossos ouvidos? Quantas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos a voz de Deus? E aí Deus tem que usar o sofrimento, porque o sofrimento é uma trombeta de Deus, é um megafone de Deus, porque no sofrimento a gente para e reflete o que nós estamos fazendo da nossa vida. Ouça a voz de Deus. Você precisa urgentemente ser guiado pelo Espírito. A vida no Espírito é caracterizada pelo senhorio do Espírito Santo sobre a nossa vontade e as nossas escolhas. É assim que você vive? A vontade de Deus tem a primazia sobre a sua vida? A voz de Deus, ela dirige a sua vida? Ele é o guia, o condutor da sua vida, meu irmão. E Ele é o guia e condutor da obra de Deus. É Ele quem deve dizer o caminho na qual você deve seguir. Se você está perguntando hoje a Deus, saiu de casa perguntando: o que eu faço, Senhor? Deus está falando nessa noite ao seu coração. Dê ouvido à voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Como homem cheio do Espírito Santo, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso deve ser uma realidade para todos nós. Eu preciso ouvir e obedecer à voz de Deus. Eu acho muito bonito esse texto, aqui eu abro um parêntese, quando Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Estou cometendo aqui uma digressão, mas é uma digressão importante, para dizer o seguinte: Jesus está falando para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, que esse novo nascimento era uma operação do Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele soprava onde queria. Então, não só trazendo um novo nascimento para todos nós, mas agora também se assenhorando da nossa vida, sendo o Senhor da nossa vida, sendo aquele que guia a nossa vida, que dirige a nossa vida. Então o vento sopra onde quer, ele nos conduz para onde quer. Eu jamais imaginava estar aqui em Sampaio Correia. Marcos jamais imaginava estar aqui em Sampaio Correia. Felipe jamais imaginava estar congregando aqui nessa igreja. Eu tenho para mim que vocês também não imaginavam estar congregando nessa igreja, mas é o Espírito Santo que conduz a nossa vida, dirige a nossa vida. Nesse exemplo que eu estou dando, é possível compreender que nós podemos ouvir e experimentar a voz do Espírito. A igreja de Antioquia, ela se reunia como corpo. Era a igreja que estava orando e jejuando. E quando diz que a voz do Espírito Santo vem sobre a igreja, que a igreja ouve a voz do Espírito Santo, é a igreja como corpo. Então ali não era um privilégio somente de Antioquia. É uma realidade para todos nós. A nossa igreja precisa ouvir a voz de Deus. Como corpo de Cristo, assim como a igreja de Antioquia, nós precisamos ser direcionados por Deus. Como pessoas que nascemos de novo, que o vento soprou em nós, que o Espírito Santo desceu sobre nós, nós temos a obrigação
de ser conduzido pelo Espírito Santo. Há um momento na igreja de Tessalônica que Paulo vai dizer assim: não extinguis o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não cale a voz do Espírito Santo no seu coração. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, a conclusão para nós nessa noite. Não podemos ser cristãos autênticos, viver uma vida genuinamente cristã, ou fazer a obra de Deus, sem ouvir e experimentar a voz do Espírito Santo nos enviando ou nos guiando. Não podemos ser cristãos autênticos, vivendo na nossa carne. Não podemos ser cristãos autênticos, viver uma vida genuinamente cristã, andando no caminho do nosso coração. Isso tem que ser uma realidade. Há um momento de silêncio na Bíblia. Nós vemos aqui Malaquias. Algumas Bíblias antigamente traziam entre Malaquias e Mateus uma folha em branco. Não sei se você já reparou. A Bíblia tinha uma folha em branco. Você já se perguntou por que a Bíblia tinha ali uma folha em branco entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento? Sabe por quê? Porque aquilo ali representava o silêncio de Deus. 400 anos a nação de Israel ficou sem ouvir a voz de Deus. 400 anos a nação ficou sem ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que a nação de Israel ficava sem ouvir a voz de Deus, era um desastre para eles. Todas as vezes que um homem ficou sem ouvir a voz de Deus, era por conta do seu pecado, da sua transgressão, e Deus então não falava com aquela nação. Deus não falava com aquela pessoa. Então nós precisamos entender o seguinte: deixar de ouvir a voz de Deus é uma tragédia para qualquer um de nós. Deixar de ser conduzido pelo Espírito Santo é experimentar um abandono. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer que Deus entregou as pessoas às suas próprias paixões. Deus deixou eles serem guiados pelo seu próprio coração. Deus os abandonou ao seu próprio coração. Isso é juízo de Deus. É castigo de Deus. Então, como povo de Deus, como pertencente a Jesus Cristo, como ovelhas do seu pastoreio, nós temos a promessa de Jesus para nós: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é assunto aos céus, ele é exaltado à sua glória, à destra de Deus, ele é enviado ao céu. E quando ele vai ao céu, ele envia o Consolador para todos nós. Ele vai enviar o Espírito Santo para estar para sempre conosco. Jesus disse: eu vou, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo para que onde vocês estejam, o Espírito Santo possa guiar vocês até a consumação dos séculos. Nós precisamos ser gente guiada pelo Espírito. Nós temos uma aliança com Deus. Deus nos fez uma promessa. Jesus disse isso, nós não estaremos sozinhos. Deus escolheu, gente, morar dentro de nós. Deus, ele habita dentro de nós. Quando Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Fostes comprado por precioso sangue? A palavra que ele usa para dizer que o Espírito Santo habita em nós é a mesma palavra que é traduzido para aquele lugar onde Deus manifestava a sua presença no tabernáculo. O lugar mais secreto. A habitação mais santa de Deus no tabernáculo, onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. É a mesma palavra, naos, traduzido para nós. Vós sois habitação. Vós sois o lugar mais sagrado que o Espírito Santo habita. Então, como sendo nós, habitação do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida sem ouvir a voz de Deus? É Ele quem nos guia por toda a verdade.
Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo, senão as nossas decisões serão todas carnais. Senão as nossas decisões serão todas pautadas no nosso coração. Então eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a orarmos para que a voz de Deus no nosso coração, por meio da sua palavra, seja uma realidade. Vamos orar para que sejamos restaurados na presença de Deus. Vamos orar, vamos clamar, vamos chorar para que Deus novamente volte a falar conosco. Não saiamos daqui hoje sem clamar a Deus, para que possamos experimentar, conhecer, discernir, saborear a voz do Espírito Santo. Sejamos enviados pelo Espírito. Que o Espírito Santo possa hoje ser o Senhor da sua vida. Que você saia do lugar central. Se despoje das suas vontades. Se desarme do seu eu. Saia do trono do seu coração agora, em nome de Jesus. E convide o Espírito Santo para ser o Senhor da sua vida. E diga para ele: Senhor, tome o lugar de honra no meu coração, o lugar que é devido ao Senhor. E fala, porque eu quero ouvir sua voz. Fala, porque o teu servo ouve. Foi o que a criança nos ensina na Bíblia. Samuel ouve a voz de Deus e pensa que é o sacerdote Eli. Oi, Senhor, eu não falei nada não. E ele novamente vai. E ele 3 vezes vai. E o profeta não vai e volta, meu filho. E quando você ouvir ele te chamar, você diga: fala que o teu servo ouve. E uma criança, que segundo os estudiosos tinha 8 anos de idade, ouve a voz de Deus chamando ele pelo nome. E ele diz: fala que o teu servo ouve. Fica de pé nessa noite, meu irmão.